flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo atado à coluna. Nós temos ainda as pragas, não é? Esse pecado é semelhante à blasfêmia, mas com a diferença que quando se profere uma praga, estamos praguejando, invoca-se uma maldição ou deseja-se o mal para si mesmo ou para o próximo. Praguejar. Invoca-se uma maldição ou deseja-se o mal para si ou para o próximo. É um pecado grave também. Temos ainda a infidelidade aos votos e promessas. Quando prometemos algo ou fazemos um voto em nome de Deus e devemos manter a honra, a fidelidade, a verdade e respeitar a autoridade de Deus. Não devemos transgredir os votos, porque isso é pecado. Porém, se eles se tornam difíceis demais de serem cumpridos, é necessário pedir a dispensa deles à autoridade competente, ao bispo, alguém designado. É preciso pedir a dispensa daquele voto. E ainda nunca fazer um voto ou promessa em nome de Deus sem refletir bem e com a devida autorização dessa autoridade constituída. Seja o bispo, um confessor. Não fazer um voto ou promessa em nome de Deus sem refletir bem e pedir essa devida autorização. Então está aqui. Nós meditamos sobre o pecado da blasfêmia, o praguejar, o juramento falso ou desnecessário, a infidelidade aos votos e promessas que fizemos. Queremos suplicar o perdão de Deus por todas essas faltas que possamos ter cometido. O livro Exame de Consciência, que está lá no seu devocionário de São Miguel, na página 291. Vem exatamente com essas situações, não é? E você pode ir anotando, se o Espírito Santo traz ao teu coração, à tua memória, algumas dessas faltas. Eu blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos, contra as coisas santas. Falei mal da igreja, do Papa, dos bispos, dos padres. Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria, ou de algum santo, por exemplo, em anedotas ou piadas. Achei graça dessas piadas. Jurei sabendo que era falso o que prometia. Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita. Roguei pragas a alguém, ou sobre mim mesmo. Deixei de cumprir algum voto ou promessa que eu tenha feito a Deus, ou a algum santo. É o exame de consciência hoje deste segundo mandamento da lei de Deus. Alguém indagava sobre o juramento. Dizia, não se pode fazer juramento em nenhuma situação, irmã. E eu abri aqui o catecismo. Você pode ver o catecismo da igreja no número 2153. Ele vai dizer o seguinte: Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor, visto que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Está lá em Mateus 5. Jesus ensina que todo juramento implica uma referência a Deus e que a presença de Deus e de sua verdade deve ser honrada em toda palavra. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mãos dadas com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada em cada uma das nossas afirmações. E a igreja continua. Seguindo São Paulo, a tradição da igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando este é feito por uma causa grave e justa, por exemplo, perante um tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. A santidade do nome divino exige que não se recorra a ele para coisas fúteis e não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de interpretá-lo como uma aprovação do poder que o exigisse injustamente. Quando o juramento é exigido por autoridades civis e legítimas, pode-se recusá-lo.
deve ser recusado quando é pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da igreja. Então veja o que está dizendo o catecismo. A tradição da igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando este é feito por uma causa grave e justa, por exemplo, perante um tribunal. Existe uma situação aqui, por isso que o pecado é o juramento falso ou desnecessário. Mas a igreja ainda comporta aqui uma situação em que se é permitido, diante de uma causa grave e justa. É perjuro, diz o catecismo, aquele que sob juramento faz uma promessa que não tem intenção de manter, ou que depois de ter prometido algo sob juramento não a cumpre. Nós vimos isso aqui ainda há pouco. O perjúrio, fazer uma promessa que não tem intenção de manter, ou depois não cumpri-la, constitui uma grave falta de respeito para com o Senhor de toda palavra. Comprometer-se por juramento a praticar uma obra má é contrário à santidade do nome divino. Bendito seja Deus que nos traz esses esclarecimentos nesta madrugada de oração. Nós queremos santificar o nome do Senhor na nossa vida. E nós veremos então tantas graças, tantos milagres, a partir da decisão de santificar o nome do Senhor, de não pronunciar o nome do Senhor em vão, mas honrá-lo, glorificá-lo. Se na sua casa está entrando séries, filmes, músicas que blasfemam contra o nome de Deus, olha, isso está mais normalizado do que o que nós pensamos. Através dos livros, músicas, séries, novelas, filmes, onde o nome de Deus é blasfemado, onde o nome de Deus é profanado. E quantos males estão se abatendo sobre esta família e esta casa. Você, como autoridade constituída sobre essa casa, não deve permitir. Não deve permitir. Dentro desta casa, o nome de Deus será honrado e glorificado. Eu não permito que dentro desta casa o nome de Deus seja blasfemado. Seja blasfemado, não. O nome de Deus será glorificado nesta casa. Olha que bonito, o Senhor hoje está iluminando a nossa consciência. Gente, quantos males os santos da igreja estão dizendo aqui. Quantos males, guerras, pestes, por causa da infração a este segundo mandamento da lei de Deus. Nós temos visto e nós queremos reparar o coração do Senhor por todas essas faltas. Pelas vezes que nós cometemos esta falta grave, mas em reparação também pelos pecados dos de nossa casa. No carnaval como esse, quantas vezes nós vimos ali o nome de Deus sendo blasfemado? Nas festas hoje em dia, se fazendo paródia com o nome de Deus, com o nome das coisas sagradas. Nome de boate com o nome das coisas santas. Uma boate numa determinada cidade que era Santa Maria. Outra boate que se chamava A Missa. É terrível, gente, isso é terrível. Estamos dentro dessa sociedade pagã e tantas vezes satanizada, nós podemos dizer. Mas nós que estamos aqui somos cristãos católicos. Não é dever do mundo guardar o nome de Deus. O dever é nosso, o dever é meu, o dever é seu, o dever é nosso que cremos no Senhor. E devemos oferecer então em reparação este Santo Rosário. Muitas vezes aquela graça ainda não chegou, por quê? Porque não se pediu perdão pelos pecados contra o segundo mandamento da lei de Deus. E que bonito, o Espírito Santo te conduz nesse exame de consciência. E quando você confessar estes pecados, tenho certeza, quantas graças virão. Quantas graças virão.